Damos graças a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos finalizando mais uma semana na presença do Senhor. Tem sido uma semana muito abençoada e nós louvamos a Deus por todos os momentos que vivemos durante essa semana, desde o início até hoje, não é? E nós esperamos que amanhã, se o Senhor nos der um novo dia, estaremos iniciando mais uma semana. E esperamos que seja na presença do Senhor, com fidelidade, com ânimo, com fé, conforme o Senhor deseja ver de cada um de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje para Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o mexas, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente devem morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sob modo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu,
E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Até ali que o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Amém. Nós estamos considerando os assuntos ligados à tribulação já há um tempo. Às vezes pulamos alguns dias para descansar, a mente, e voltamos novamente. Mas é muito gostoso quando nós podemos olhar para a Palavra de Deus e podemos aprender aquilo que o Senhor nos ensina, tanto as lições práticas para a vida de hoje, como também as lições proféticas que mostram-nos o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no futuro, e tudo isso também é precioso. Nós sabemos que, como um povo de Deus, nós temos interesse na Palavra de Deus. Tanto nos interessa conhecer o passado, o presente, como nos interessa também conhecer o futuro. Tanto é que nós também estamos nesse futuro que a Bíblia nos apresenta. Então nós estamos olhando lá para frente e nós estamos vendo a nossa própria pessoa, a nossa própria família cristã, que está ali no céu com o Senhor, conforme nós vimos no capítulo 6, capítulo 4, capítulo 5 do livro de Apocalipse. Nós estávamos então considerando o capítulo 10 e nós aprendemos algumas lições que nós temos aqui, e hoje nós não vamos repetir todas elas, mas vamos dar sequência aos nossos pensamentos. Mas eu gostaria que nós observássemos o verso 2, tendo na mão, 10 e 2 agora, tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Nós temos mencionado que esse anjo forte descendo do céu não é outro senão o próprio Senhor, e o fato dele ter colocado um pé sobre o mar e o outro sobre a terra está mostrando que de fato o Senhor tem poder sobre Israel e tem poder também sobre as nações gentílicas, e isso é muito precioso. Nós observamos também o fato de que João recebe ordem para pegar o livrinho que está na mão de outro anjo, e mencionado por outro anjo, e comer, e depois ao comer o livro era doce na boca, mas amargo lá no estômago. E depois ele recebe a ordem: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas. Então é claro que quando nós estudamos a palavra, é tão gostoso como se nós estivéssemos chupando um favo de mel. Eu não sei se os irmãos estudam, mas a gente que estuda a palavra é assim. Cada dia nós descobrimos coisas novas de Deus através da sua palavra, e nós nos sentimos fortalecidos, edificados. É como se nós estivéssemos chupando mesmo um favo de mel. Mas quando nós temos que passar verdades que estão nesta palavra para o povo de Deus, e profecias ditas ao povo de Deus e ao mundo, então isso não é fácil, é como se fosse amargo no estômago. Então eu creio que João tinha essa experiência, e ele sabia agora que ele ainda tinha que profetizar sobre muitas coisas. E é bom, irmãos, quando nós podemos entender a palavra do Senhor e compreendê-la de forma bem clara na nossa mente, no nosso coração. Mas é preciso estudar, é preciso estudar. Nós sabemos que se não estudamos, nós não vamos aprender nada. As nossas reuniões são programadas por Deus, não são programadas por nós, e elas têm o objetivo exatamente de promover a fé em nós através da palavra, de nos edificar, de nos fortalecer,
mas o tempo que nós temos de reunião é muito pouco, muito pouco. A igreja primitiva, no início, a igreja do Senhor, ela se reunia todos os dias, né? Ela não se reunia só quarta, sábado e domingo, ela se reunia todos os dias, ou quinta, sábado e domingo, né? Ela se reunia todos os dias, e nós sabemos que eles eram fiéis, eles eram sinceros, e eles eram mesmo edificados, porque a palavra estava no coração, e o desejo de servir a Deus também. E servir a Deus para eles era a coisa mais importante que tinha na vida, né? Então isso é importante. Então nós sabemos que nós não fazemos como a igreja primitiva, né? Nós só reunimos quinta, sábado e domingo, subindo quarta, sábado e domingo, né? E nós sabemos que muitos de nós não frequentamos todas as reuniões. Agora, por quê? Só a própria pessoa sabe por que ele não frequenta. Se realmente não tem interesse, se realmente falta tempo, se está doente, se tem outros problemas que são empecilhos, né? Ou se tem outras coisas que têm prioridade no coração. Mas é bom sabermos que nós precisamos estudar. Então, se nós temos pouco tempo de reunião, então em casa você tem que estudar. Pega a Bíblia, vai estudar, né? Tira tempo para ler, para meditar, deixa o Espírito de Deus te ajudar a entender e a compreender a palavra. Não podemos ter preguiça de ler a palavra, não podemos ter preguiça de estudar a palavra de Deus, senão nós não vamos crescer, não vamos desenvolver, né? Nós vamos ficar anões espiritualmente falando, né? Então é muito gostoso quando nós podemos compreender toda a palavra do Senhor. No capítulo 11, então, nós temos algumas coisas que são, de fato, interessantes para nós também, né? Nos primeiros versos, nós temos João recebendo um caniço, semelhante a uma vara, é claro, era para ele fazer uma medição, né? Ele ia medir o santuário, o altar e os que nele adoram. Então nós sabemos que é uma linguagem que realmente é figurada, né? Medir o santuário, medir o altar e medir os que nele adoram. Então, como ele ia medir cada pessoa, né? O ato de estar medindo era de fato um ato de possessão e de proteção da parte de Deus, né? E quando nós vemos João recebendo essa visão, é maravilhoso, porque Deus, apesar do fato que Israel tem que passar pela tribulação, Israel tem que enfrentar essa grande dificuldade que vem sobre o mundo e em especial sobre eles, né? Ainda Deus está pronto a proteger Israel. E é maravilhoso quando a gente pensa assim, né? Eu estou lembrando agora, e eu gostaria até de fazer uma alerta, né? Porque quando eu estava meditando nesse capítulo e eu fui na internet também e fui pesquisar. Às vezes eu faço isso, mas eu acho a internet tão pobre, né, quanto as coisas de Deus. E nossos irmãos, mesmo na língua inglesa, eles têm escrito muito pouco, e eles é que conhecem a verdade, né? Mas têm escrito muito pouco na internet. E nós temos na internet muita coisa que na verdade não bate, né? E alguns dos comentaristas, eles falam que o templo não existe e que o templo é a igreja, e eles partem por aí, né? E colocando a igreja aqui dentro da tribulação, e tudo é igreja. Então é claro que esse escritor, ele não está entendendo o plano de Deus, não está compreendendo nem mesmo a palavra de Deus, né? E a gente precisa ter cuidado. Outros escritores, eles colocam a igreja aqui também no capítulo 11, nos primeiros versos, né? E coloca também como o arrebatamento sendo aqui no início, né, da última parte da tribulação, quer dizer, no meio, né, da tribulação, na última semana, eles colocam ali o arrebatamento. Outros colocam o arrebatamento lá no final da tribulação, né? E outros então têm umas ideias tão extravagantes, né, que a gente
até desanima de ler aquilo. E a internet está cheia disso, pode ter certeza, irmãos, né? Então a gente precisa cuidar. Quando se trata da palavra de Deus, a gente tem que ter cuidado. Então pode pesquisar, não tem problema, né? Pesquisar é bom, mas sempre lembra que a internet é perigosa, né? É perigosa. E você pode às vezes escolher coisas que não são verdades e você achar que isso é verdade. Então precisa ter cuidado, sempre cuidar, comparar a Bíblia no seu conteúdo todo, né? Para entender realmente o que é que está escrito ali, o que a pessoa também está falando, se é certo ou se é errado. Nós temos que ter de fato um cuidado quanto a isso, né? E agora também é preciso, só mencionando, né? É preciso ter cuidado com as redes sociais na internet, né? Redes sociais é o que? Facebook, é Orkut, tem um monte lá, né? Um monte de redes sociais ali. Então essas redes sociais, elas são de fato um perigo. Por quê? Porque ela te coloca em contato com pessoas no mundo inteiro. E às vezes tem acontecido coisas que realmente é prejudicial, né? A pessoa faz uma amizade e depois acha que essa amizade é sincera, não é? E depois acaba marcando encontro, acaba se prostituindo, outros casados se adulteram, né? Então, através da rede social, essas coisas acontecem. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. É bom pensar nisso, né? E também outra coisa que a gente observa sempre, né? Irmãs colocam fotos na internet, nas redes sociais, que nunca deveriam ter colocado, né? Se você é um crente, você é uma crente, você é de Deus, né? Então cuidado com o que você escreve, com o que você coloca ali, né? Então a gente precisa ter cuidado. Eu estou só mencionando isso porque estávamos falando dos estudos, né? Que às vezes há na internet, que nós temos que ter de fato um grande cuidado quanto a essas coisas. Mas quando nós, voltando para o capítulo 11, né, nós temos observado então no primeiro verso, e o Senhor tem mandado que João medisse, né, o santuário, o altar e os que adoram. Então é claro que os que adoram são o povo de Israel, aqueles que são do Senhor, né, que estão sob a sua proteção. Mas deixa de parte o átrio exterior. Então, o átrio, como os irmãos sabem, é aquela parte externa, né, do templo, parte externa do santuário. E essa parte os gentios vão pisar, né? Então, nessa primeira parte, nós temos, na primeira semana, primeira parte da última semana de Daniel, nós temos um período que não é um período de paz, como realmente acontece uma paz com os judeus, né? E um pacto que é feito com eles de paz, né? Uma paz aparente que vai durar pouco tempo. Mas durante esse período nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que o templo em Jerusalém está construído e está sob a proteção de Deus até aqui, né? E é bem interessante, porque o Senhor protegeu o santuário, protegeu o altar e os que adoram, mas o átrio ficou sobre os gentios. E depois nós vamos observar, né, que de fato a própria besta, que é de fato o anticristo, vai entrar lá dentro, né, do templo, e aí vai colocar a sua imagem, que é uma abominação aos próprios judeus. Ele também vai sentar-se lá querendo adoração, né? Então nós sabemos que isso vai acontecer. Agora, hoje, o templo não existe, é verdade? Não existe. Mas nós sabemos que ele vai ser reconstruído, porque Daniel 9, que nós já estudamos em dias passados, nós lemos o seguinte, Daniel 9, e versículo 27. Daniel está falando exatamente da besta, né? Desse príncipe que virá para governar o mundo.
ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, observe bem. Ele fará firme aliança com muitos. Não são com todos não, né? Então são muitos em Israel que vão entrar em pacto com esse príncipe do Império Romano, que vai estar então governando o mundo. Mas diz a profecia que na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, ele vai tomar posse do templo, né? Então na metade da semana ele vai tomar posse do templo. Mas para nós é interessante pensar, né, que nós estamos vivendo um tempo bastante interessante, porque nós estamos vivendo nos dias em que a nação de Israel está habitando a sua terra, e há no coração de cada judeu o desejo, o anseio pela construção do templo. E eles têm já preparado as coisas necessárias, né, para reativar os sacrifícios. Mas eles entendem perfeitamente que o templo tem que ser construído onde está construída a mesquita ali dos muçulmanos. Ela fora construída no local do templo. E os judeus vão então naquele muro chamado Muro das Lamentações, e ali eles fazem as suas orações, né? Fazem as suas práticas ali naquele muro. Mas ali onde está aquela mesquita é o lugar do templo. É o lugar do templo. E segundo a profecia, nós sabemos que o templo vai ser reconstruído. E ele não vai ser reconstruído em outro lugar. Ele vai ser reconstruído ali, né? Agora, como vai ser, né? Eu não sei. Mas Deus sabe. E nós temos certeza que Deus vai conduzir tudo na hora própria, na hora determinada. Nós observamos isso mesmo aqui no capítulo 11, olha o versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, então a besta que surge do abismo pelejará contra eles, vencerá e os matará. É claro, ele está falando das duas testemunhas, mas está falando de um tempo quando o ministério deles, o trabalho deles estiver concluído. Então, quando conclui o seu ministério, Deus permite que a besta os vença, mas não é uma vitória total, é uma vitória parcial. Nós vamos falar sobre isso agora mesmo. Mas observe bem que Deus tem um plano e Ele segue esse plano. Ele não é como nós, né? Nós não planejamos nada. Às vezes nós só resolvemos na hora e vamos fazendo aquilo e dá certo e não dá, né? Às vezes não dá certo. Mas Deus não é assim. Ele é um Deus que planeja, Ele é planejador. Então, em toda a palavra de Deus, nós temos o plano de Deus. E Ele segue esse plano, arrisca mesmo, né? E nós sabemos que cada coisa vai acontecer num determinado tempo, né? E na hora exata de Deus, o templo vai ser reconstruído. E nós vamos poder entender isso, é claro, né? Eu não sei se vamos ver quando ainda aqui na terra, ou se vamos ver lá do céu, né? Mas eu sei que nós vamos ter conhecimento disso. Mas é bom a gente perceber o que? Se nós estamos vendo uma movimentação do mundo para uma unificação das nações, uma unificação das religiões, e um governo, um dominante, né? Então nós estamos vendo o mundo caminhando para isso. Nós estamos vendo também Israel se preparando para a construção do templo, se preparando para restabelecer os sacrifícios e todas aquelas coisas ordenadas por Deus no Velho Testamento. Então nós sabemos que isso está acontecendo. Não adianta fechar os olhos aí e achar que não, isso não vai, né? Não vai acontecer assim não, né? Nós temos que acordar, irmãos. Nós temos que acordar. Nós não podemos viver de forma errada, não podemos viver fazendo coisas erradas. Nós temos que colocar a nossa vida em ordem, né? Nós ouvimos esses dias, né, a respeito de Ezequias,
quando o Senhor falou: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. Não é? Então o Senhor coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, né? Não é? Talvez não está em ordem, né? E a nossa vida não está em ordem? Se o Senhor Jesus voltar hoje, nossa vida está em ordem? Nós estamos andando com fidelidade, com sinceridade, com amor a Ele, a sua obra? Então coloca a tua casa em ordem, né? Nós precisamos pensar bem nisso, né? E nós sabemos então que essa hora está se aproximando. Agora, quando nós olhamos para a continuação do capítulo 11, aí nós vemos então essas duas testemunhas, que não deixa de ser interessante no plano de Deus, né? Porque essas duas testemunhas, elas estarão profetizando exatamente no tempo chamado tribulação. E creio eu, né, posso estar errado, mas eu creio que elas estarão profetizando na primeira parte, na primeira metade da semana. Então, na primeira metade da semana, elas estarão exercendo o seu ministério, o seu trabalho. E Deus tem dado a essas duas testemunhas, então, poderes, né, sobrenaturais que são necessários para aquela época. Às vezes nós pensamos na maneira como Deus age, né? Nós tivemos pelo menos três épocas, né, que houve surto de milagres. Nós tivemos na época de Moisés no Egito, não é? Depois nós tivemos no tempo de Elias, Eliseu, e depois nós tivemos no tempo do Senhor e os apóstolos. Então as pessoas acham que Deus é o mesmo e Deus faz a mesma coisa em todas as épocas. Mas quando você pega a Bíblia, você pega a história, você vê que não, que esses surtos de milagres sobrenaturais, eles não aconteceram continuamente, mas em épocas determinadas, né? Porque havia propósito para isso. E aqui nós estamos vendo então que na tribulação, exatamente, mais precisamente na primeira parte, nós temos estas duas testemunhas que terão poderes sobrenaturais para poder trabalhar com o povo, né? Levando-os a crer no Senhor, a crer na palavra do Senhor, porque não vai ser uma época fácil, não vai ser uma época fácil, porque nessa época, quem vai estar dominando o mundo vai ser a besta, né? E nós temos então, quando chega em Apocalipse 13, nós vamos ver que existe a besta política, a besta religiosa, né? E as duas trabalham juntas, né? Uma executiva da outra. Então nós sabemos que o poder político é o Império Romano, e o poder religioso possivelmente seja alguém que venha até mesmo de Israel. Mas é interessante a gente pensar que nessa época, quando o Império Romano estará dominando o mundo, né? E a besta que de fato vai ser Satanás encarnado, né? Ela vai estar lutando contra Deus e tentando sem dúvida fazer com que o povo creia que a besta é Jesus Cristo, que é o Senhor, né? E vai estar enganando. Mas estas duas testemunhas, elas vão estar pregando a palavra de Deus. Nós lemos aqui, né, que elas vão estar pregando a palavra. E quando acontece da besta vencer e deixa elas ficarem mortas ali, então o povo se alegra, manda presente um para o outro, né? Porque essas duas testemunhas atormentavam o mundo. Irmãos, a gente tem que às vezes abrir a mente, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Porque na profecia o Senhor não dá realmente todos os detalhes, né? Mas mostra como realmente pode acontecer. Então nós imaginamos, por exemplo, o anticristo, que realmente vai se manifestar, ele vai se manifestar como Jesus Cristo, né? E querer que as pessoas o aceitem como Jesus Cristo, e principalmente ele vai ter os seus pregadores, né, que estarão pregando, né? Mas as duas testemunhas de Deus, elas são fortes,
levantadas por Deus, né, para um ministério profundo, né, para mostrar, despertar a humanidade. Só que a humanidade está crendo no anticristo. Eles estão pensando que aquele homem é Jesus Cristo, mas vêm essas duas testemunhas e elas começam a dizer contra. Elas começam a pregar contra o príncipe do Império